Durante muito tempo, saúde mental no trabalho foi tratada como fraqueza, exagero ou frescura. Mas e quando a pressão vira rotina? Quando a meta deixa de ser desafio e começa a adoecer? Quando o ambiente de trabalho passa a afetar o sono, a ansiedade, a autoestima e a saúde de uma pessoa? No episódio de hoje, vamos falar sobre a atualização da NR1, riscos psicossociais, burnout, metas abusivas, ambientes tóxicos e o que muda para trabalhadores e empresas quando a saúde mental passa a ser tratada também como responsabilidade jurídica. Começa agora o Direito Conectado, o podcast da ABFF. Aqui, a gente traduz o direito para que ele se conecte de verdade com a sua vida. Hoje, eu serei a apresentadora, Luciana, vou conversar com a minha sócia, Marina Bordalo, especialista em direito trabalhista. Marina, antes de falar exatamente o que mudou, nessa tão famosa NR1 que a gente tem ouvido, explica pra gente um pouquinho, para o trabalhador aí do dia a dia, o que é exatamente essa NR1? Vamos introduzir o assunto. O que acontece? A saúde do trabalhador, ela é uma responsabilidade do empregador, e não está surgindo agora, certo? Essa responsabilidade já existia. E a NR1 é um conjunto de regras que tem que ser observadas pelo empregador para que sejam prevenidos os riscos que podem gerar um problema de saúde para o trabalhador. Essa norma, ela nasceu lá em 1978 e foi sendo atualizada ao longo dos anos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Interessante. Né? E pela primeira vez foi inserido nessa norma os riscos psicossociais. Isso não quer dizer que antes disso não era responsabilidade do patrão se o trabalhador adoecesse com uma doença mental por causa do trabalho, mas não existia esse conjunto de regras visando a prevenção, né? Antigamente, o empregado que viesse a sofrer uma doença mental, ele tinha que buscar na justiça essa responsabilização, né? E não existia um conjunto de regras que deveria ser observado. Agora, o que essa NR1 com essa nova versão está buscando é evitar que o problema aconteça, né? Porque nós tivemos uma piora, né? Você tem umas estatísticas bem ruins, né? O que a gente pode considerar aqui? Que os casos de burnout saltaram de 823 em 2021 para 4.880 em 2024. Então, a prevenção precisa acontecer, né? Então, como é que a gente consegue identificar esses riscos psicossociais? O que são? Exatamente, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, né? Porque esse nome, o risco psicossocial, quer dizer, o que é exatamente isso? Pois é. Vamos pensar assim, numa coisa que seja menos abstrata para a gente entender. Vamos pensar num trabalhador que lava as janelas do prédio, né? Trabalha em altura. Quais são os riscos que ele está exposto? Queda, né? Sim. Ele está arriscado cair. Então, ele precisa ter equipamentos de proteção para evitar a queda, certo? Sim. Então, existe uma normativa para dizer quais são os equipamentos que podem prevenir aquela queda, certo? Sim. Mesma coisa você vai trabalhar com solventes, né? E aí você tem lá descrito a substância e qual o equipamento, qual o limite de tempo, você tem o ruído, quantos decibéis, quantas horas o empregado pode ficar exposto àquele nível de decibéis. Então é tudo muito regradinho. E aí a gente tem os riscos psicossociais. Quais são? Você tem o risco de ter um burnout, de ter uma ansiedade, uma depressão. E aí, como que a gente vai mapear isso? É difícil? Por exemplo, na minha época, que eu trabalhava no mercado corporativo, em dado momento eu estava com um volume de trabalho tão grande, numa pressão, por metas e tudo tão grande, que eu tive um mal, assim, que parecia que o coração ia sair pela boca. Fui parar no hospital, na emergência, fui revirada de cima a baixo. Piripaque. O famoso piripaque, exatamente. Então, isso poderia ser classificado como um risco psicossocial? Já é um sintoma do risco psicossocial, Entendi. né? E aí,
o que a gente pode mapear, por exemplo? Excesso de trabalho, né? Cobranças abusivas, humilhação, né? Existe aquele chefe que te cobra na frente de todo mundo de uma forma vexatória. Ou existe o contrário, o ócio, né, proposital. Ele tira todas as suas responsabilidades e vai te deixando de lado, te isola da equipe. Né? Existem várias formas de transformar o trabalho numa arma para adoecer uma pessoa. Né? E aí, o que a NR1 determina que o empregador faça? Ele não quer controlar a vida emocional do empregado, ele quer mapear as situações para evitar que elas aconteçam. Então, a empresa precisa investigar o ambiente de trabalho e identificar quais são os possíveis gatilhos que podem acontecer. Então, se você tem uma empresa que trabalha com vendas, mas é certeza que a meta vai ter alguma relação com o risco psicossocial. Sim. Né? Se você trabalha com produtividade, também tem que ficar atento ao excesso de trabalho. Tem que mapear esses riscos e tem que analisar a situação da equipe. Né? E fazer um documento que te coloque qual o seu plano de ação para evitar que o problema aconteça. Né? Você tratou de uma coisa, né, alguns minutinhos atrás, né, que eu acho muito interessante até da gente enfatizar, né, que a gente fica muito focado nessa questão de excesso de trabalho, né, mas muitas vezes te tirar o volume razoável de trabalho também. É algo ruim, né, também. Eu já conversando com outros colegas, né, também advogados trabalhistas, eu lembro de um caso deles falando que um trabalhador que entrou contra uma determinada empresa, quando ele voltou, colocaram ele numa salinha isolada, sem nenhuma conversa com nenhum outro colega e sem função nenhuma. Pois é, exatamente. Isso, né? Também pode ser considerado. E ele adoeceu por isso. Sim. Ele literalmente adoeceu, ele entrou num processo de depressão por causa disso. Com certeza, é uma situação clássica de assédio moral, esse ócio forçado. Né? E aí, o que acontece? Você mapeando esses riscos, a empresa precisa ter canais para que esse risco seja mitigado. Então, você precisa ter um compliance. O que é um compliance? É um canal da empresa que, basicamente, de forma leiga aqui para a gente explicar, é para evitar o risco. Né? Esse canal vai receber uma denúncia, vai identificar o problema e vai resolver o problema. E isso precisa estar documentado num programa de gerenciamento de riscos, porque agora o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. E a ausência desse programa vai doer onde as empresas querem que não doa, vai doer no bolso. Né? Antigamente, você teria apenas uma responsabilização judicial, né? Um empregado entrando com a ação, pedindo indenização e tudo mais. Agora tem o risco da fiscalização. De multa, inclusive. De multa, exatamente. Que são multas salgadas. Acho que é uma coisa que é interessante comentar também, né? Muda, né, essa questão da obrigação e é para todas as empresas, efetivamente, de pequenas, médias, porque a gente acha que que isso só acontece muitas vezes em grandes empresas. Pois né? Mas não é verdade. É para todas as empresas e existe aquela situação da empresa pequena, empresa familiar, né, que às vezes o seu chefe é o dono e aí tem uma supervisora, uma gerente que é a filha do chefe ou a esposa do chefe, aquela empresa familiar e poucos empregados, e aí tem um que é o pau para toda obra, que é a personificação do burnout. Né? Então, que a gente brinca o burnoutinho, né? né? O burnoutinho, meu amiguinho. Então, não é só aquela questão de multinacional. Você tem esse risco em empresas pequenas, sim. Tá. Né? Eu acho muito importante, né, que a gente tenha em mente que isso é uma virada de chave. Né? A gente tem que realmente virar a chave de empresas pequenas a multinacionais, enfim, a grandes empresas, multinacionais ou não, né? Mas saúde mental agora... Já deveria ter sido há muito tempo, né? Mas agora o que a gente tem é uma obrigatoriedade de olhar para isso, né? Então, a gente vem cada vez mais assistindo a quebra do estigma, né? E, inclusive, a gente tem algumas decisões
que já consideram que a dispensa de um empregado que tem alguma doença mental pode ser considerada discriminatória, dependendo da doença. Então, isso já tem mudado há algum tempo, né? Essa situação de considerar a saúde mental não mais aquela questão da frescura, né? Sim. E dar mais importância a essa situação. Eu acho que a sociedade, nós enquanto sociedade como um todo, né, estamos trabalhando melhor, né, com essa questão da questão da doença mental, efetivamente dos problemas, né? Na realidade, doença mental até carrega um certo estigma, né? Quando a gente falando dessa maneira, né? As pessoas podem pensar assim, né? Mas esses problemas psicológicos hoje, né, têm ganhado uma relevância. E ainda bem, né, que a gente está mudando a nossa visão sobre isso. Mas é até importante a gente mencionar que é uma doença, porque muitas vezes tem algumas pessoas que falam assim: seu problema é falta de Deus, ou então seu problema é falta de sol, você precisa sair e pegar um sol. Mas não é uma doença, você tem um tratamento específico, você tem um código no CID, né, o Código Internacional de Doença. Então, não é simplesmente um problema que você pode curar indo fazer uma caminhada e pegar um sol. Às vezes é uma coisa bem mais séria, né? Mas a gente também precisa tratar as coisas de forma adequada, tá? Não é toda cobrança que é assédio, não é? Né? Então, às vezes a gente recebe no escritório pessoas que se queixam, né, de assédio no trabalho, assédio moral, e aí a gente pede que ele descreva a situação. Às vezes às vezes não é. Né? Você pode ter meta no trabalho, você pode ter cobrança, porque senão você não está indo trabalhar, né? Está indo passear. Mas tudo a forma como o trabalho é conduzido, a forma como é falado, tem que ter respeito e tem que ter limite. Né? O limite das horas trabalhadas, o limite de tarefas que você consegue entregar de uma forma razoável naquele tempo. E a cobrança, ela precisa ser feita de forma respeitosa para todos da equipe. Você não pode cobrar um empregado de uma forma, o outro empregado de outra forma. Você não pode expor, por exemplo, tem uma cultura que já é de anos de expor ranking, entendeu? Assim, na parede. Todo funcionário do mês, né? Aí tem uma lista, um ranking, e aí tem fulano de tal em primeiro. Nossa, fulano de tal atinge as metas todas. Aí tá o outro lá embaixo, não atingiu a meta, e ele está exposto para todo mundo. A empresa pode ter esse controle de ranking, mas ela não pode expor para todo mundo, né? Sim. E aquela questão das metas abusivas e inalcançáveis. Isso acontece muito em banco, né? Eu estava conversando até com um bancário essa semana, que ele tinha uma meta de 800 mil de consignado no semestre. Então, ele tinha que vender empréstimo consignado 800 mil no semestre. E aí, ele até conseguia bater mais, assim, fazia 1 milhão, 1 milhão e 100. E agora, nesse semestre, a meta é 2 milhões no semestre. Então, mais do que dobrou. E, assim, ele conversando comigo que está se sentindo muito desmotivado, que está deprimido, porque não tem chance de alcançar aquela meta. E aí vem as cobranças vexatórias em reuniões, né? Ainda mais num cenário, né? Agora, como a gente está vivendo, que a gente sabe de endividamento das famílias, isso é uma meta louca, né? Inclusive, a gente vai ter um episódio que a gente vai falar sobre superendividamento, né? Pois então assim, não adianta... É louco isso, aumentar nesse momento é louco. Não adianta a empresa colocar uma meta inalcançável e expor o empregado ao fundo do poço, porque isso abala a autoestima, a pessoa se sente incapaz, isso vai levando para o burnout. Um dos sintomas do burnout é você diminuir a sua autoestima e você começa a sentir efeitos físicos, você começa a ter perda de memória, não consegue dormir direito, né? O sono atrapalha. E aí o que acontece? Todos esses sintomas do burnout, eles acabam diminuindo a sua produtividade. Então é um ciclo vicioso. Quanto mais você é cobrado, mais você se afunda no burnout, menos você entrega. E aí vem mais cobrança, porque você está entregando menos. Então, cada vez mais você vai afundando, né? Até gerar o caso do afastamento, né? Hoje em dia nós temos visto cada vez mais atestados médicos e laudos de afastamento por burnout.
Até nesse contexto, né, entrando numa questão que foi muita pauta essa semana, né, daí a importância da gente reduzir a carga horária também, né, do trabalhador, né? Daí essa é importante, porque essa discussão toda do 6x1, ela vai muito nessa linha. Né? Exatamente, porque um empregado que trabalha 6 dias e folga 1, ele não tem tempo para nada, Nem, muito menos para descansar, porque geralmente na folga ele está resolvendo os problemas da vida, né? Limpando casa, fazendo comida e indo ao supermercado, e não tem tempo para nenhum tipo de descanso e lazer. E eu costumo, assim, até dizer muito, né, que isso é uma mudança de cultura até para o próprio trabalhador, né? Eu sou de uma geração, né, já com 50 e poucos anos, eu sou de uma geração em que trabalhar muito era visto como o máximo. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que eu ainda tenho um ritmo de trabalho forte, mas que eu não exijo isso de absolutamente ninguém, porque eu sei, hoje eu tenho a consciência de que isso não é saudável, né? Efetivamente, para o dia a dia, né? Para a nossa vida, né? Efetivamente. Né? Mas assim, e aí eu acho que a gente tem muito que trabalhar nessa questão da mudança da cultura do próprio trabalhador, né? E isso a gente tem aprendido muito até com a nova geração. Sim, é verdade. Muitas vezes a gente escuta dizer que a geração Z, né? A geração Z não quer trabalhar, a gente não encontra ninguém para trabalhar, mas aí vai olhar a vaga que está anunciada, né? Trabalho de 12 horas por dia com uma remuneração mínima. Claro que vai ser difícil achar mão de obra, né? Então, não é bem essa questão de a geração Z não quer trabalhar, não é isso. Eles estão sabendo impor mais o limite que a nossa geração não soube, né? Então, assim, como que o trabalhador pode fazer, e aí indo já para a consequência, né, do descumprimento dessa nova versão da NR1, como é que isso vai acontecer na prática, ou se isso já vem acontecendo, independente da NR1, como o trabalhador pode buscar uma proteção na justiça ou não? O primeiro ponto que ele precisa fazer é identificar que existe realmente uma situação de assédio. Né? Ele precisa ter em mente que o assédio ele não é uma situação pontual, é uma situação recorrente, né, que se repete. É uma situação que você vê nitidamente que tem uma intenção de te atingir, de te isolar, ou de te deixar, por exemplo, toda a equipe tem uma quantidade X de tarefas, mas você tem 2, 3X. Ou então toda a equipe tem um número de tarefas e você não tem nenhuma, ou muito pouco. Você tem que identificar. Identificada a situação, o trabalhador tem que começar a documentar. Abre uma pastinha, né? Se for uma pessoa mais antiga, abre uma pastinha, ou se for uma pessoa mais moderna, abre uma pastinha na nuvem. E vai documentando. Precisa guardar os e-mails, está sendo acionado até de noite no WhatsApp, ou no Teams, ou no Google Meet, printa a tela e guarda lá, salva as conversas. Foi chamado para conversar numa sala fechada com o superior e está sentindo que aquela conversa vai ter um assédio. Bota para gravar. Mas pode? Pode. Eu ia te perguntar isso. Se você for o interlocutor da conversa, você pode gravar. Tá. Se for uma conversa de terceiros, 2 pessoas conversando que você não está participando, aí não. Tá? Então, se for para se proteger de uma conversa onde está acontecendo um assédio, você pode gravar. Até porque isso é uma prova muito difícil. Se você está sendo assediado moralmente numa sala fechada, só você e o chefe, você vai fazer prova como? Não tem como. Não tem como. A palavra de um contra o outro. Contra o outro, exatamente. Então, ele tem que documentar. Inclusive, tivemos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, que validou um depoimento de uma empregada sobre assédio. Nesse caso, não era assédio moral, era assédio sexual. Mas ela fez um depoimento muito emocionado, né? Muito choroso e tudo. E os julgadores entenderam que aquele depoimento era fundamental para aquela condenação. Porque normalmente você não considera o depoimento do próprio trabalhador para a condenação, você considera testemunhas e outras provas. Né? O próprio trabalhador normalmente ele não faz a prova, né? Ele precisa de uma testemunha. Mas naquele caso específico, o tribunal considerou esse depoimento como meio de prova por causa da situação. Você vê assédio sexual, como que você vai provar se isso aconteceu num ambiente
fechado, né? Então, o assédio moral vai por esse lado semelhante. O empregador, né, o chefe que está cometendo esse assédio, ele muitas vezes sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, ele não vai te xingar ou gritar ou fazer qualquer coisa com outras pessoas presentes. Ele vai fazer num ambiente controlado para ele. Então, por isso é importante documentar o máximo que puder e gravar as conversas que você participar que forem nesse sentido. E aí, com tudo isso documentado, precisa procurar um advogado trabalhista ou sindicato da sua categoria que tenha assistência jurídica para você como empregado. Né? E a partir daí, provavelmente vai precisar ser acionada a justiça. O sindicato muitas vezes pode tentar resolver de forma amigável, vamos dizer assim, né? Buscar a empresa para uma conversa, para uma notificação, ou quem sabe Principalmente também... quando isso for institucional, né? Que não for uma coisa individual só, né? Ou, possivelmente, procurar o Ministério Público do Trabalho, que pode abrir um inquérito civil, uma investigação, mas para fim de indenização, né, para você ser indenizado pelo que aconteceu, realmente precisa ir para a justiça. Ah, entendi. Agora, uma questão importante também é a gente tratar da prevenção, né? Lógico que a gente fala quando o risco, né, a conduta errada, equivocada, já está estabelecida institucionalmente ou em casos individuais, obviamente a gente tem que procurar a justiça. Mas o ideal sempre é a gente prevenir, né? Porque a gente não quer que ninguém fique doente, né? E aí eu acho que é interessante também a gente tratar da importância do papel do trabalhador nesta construção também, né? Eu posso falar aqui da minha experiência, né, como administradora aqui também do escritório. A gente também está trabalhando para o cumprimento da NR1 e a gente está fazendo um formulário, está correndo uma pesquisa entre os funcionários, anônima, né, mas a importância que o trabalhador também tem na construção de uma mudança de cultura. Sim. Né? Fala um pouco sobre isso. Assim. Existe uma cultura que já vem de muitos anos de o trabalhador ter medo. Por quê? A pesquisa é anônima. E aí ele fala, não é anônima coisa nenhuma. Né? E aí ele tem medo de realmente expor os sentimentos que o trabalho estão trazendo para ele. Essa mudança de cultura é um processo. Né? Não vai acontecer de uma hora para outra. As pessoas precisam ser conscientizadas de que aquilo é efetivamente anônimo e que aquilo vai fazer um bem. Mas isso também passa, é uma mudança de cultura do empregado e do empregador, né? Porque não adianta o empregador circular uma pesquisa e olhar e falar, olha, tá vendo fulano? Reclama de tudo. Olha, tá vendo fulano? Não pode. A pesquisa anônima tem que ser anônima. Não adianta você burlar essa situação. Então, o empregado precisa se sentir seguro, que aquele é um ambiente seguro para ele expor os sentimentos e que ele não vai ser punido nem dispensado porque ele está expondo aquela situação que ele está vivendo. Então, é uma mudança de cultura que precisa de conscientização. Né? Acredito que a NR1 agora, essa atualização veio agora em maio, né? Faz pouquíssimo tempo, as empresas vão começar a se adaptar. E aí, ao longo do tempo, que a gente vai ter que analisar como isso vai se comportar e fazer campanhas de conscientização para os empregados, que a melhoria do ambiente de trabalho depende deles também. Né? Então, só com o tempo isso vai acontecer, efetivamente. Então, Marina, depois de todo esse nosso excelente bate-papo aqui, qual o recado final que você gostaria de falar sobre a questão da NR1? Bom, o recado final é a prevenção, em primeiro lugar. Né? Pelo lado do empregador. Se não prevenir, vai doer onde o empregador não gosta que doa, no bolso. Tanto com as multas da fiscalização do Ministério do Trabalho, quanto com possíveis indenizações na Justiça do Trabalho, que não são baixas, né? Costumam ser altas as indenizações. E, do ponto de vista do empregado, a saúde, porque nós vemos trabalhadores que têm burnout, que entram numa depressão e precisam de anos de tratamento,
né, antidepressivos, ansiolíticos, com psiquiatra, psicólogo. E mesmo quando eles saem do ambiente que gerou o burnout, ficam às vezes anos sem conseguir se reinserir no mercado de trabalho, fazendo tratamento, tamanho o estrago que essa situação causa. Então, a palavra de ordem no momento é a prevenção. Quando falamos de saúde mental no trabalho, estamos falando de pessoas reais, que muitas vezes seguem tentando dar conta de tudo, mesmo quando o corpo e a mente já começaram a dar sinais. A atualização da NR1 reforça uma mensagem importante: saúde mental faz parte do ambiente de trabalho e riscos como pressão excessiva, metas abusivas, assédio moral e sobrecarga constante não devem ser normalizados. Para o trabalhador, o primeiro passo é observar os sinais, buscar ajuda e registrar o que está acontecendo. Para as empresas, é hora de tratar a saúde mental como prevenção, escuta, cuidado, tudo isso com muita responsabilidade. O direito não resolve tudo, mas pode ajudar. Se o trabalho está afetando sua vida emocional, procure orientação antes que a situação se agrave. A vida acontece, o Direito Conectado explica.